Olá, bom dia. Transmitindo diretamente aqui da Nova Zelândia, onde estou fazendo um período sabático. E isso foi planejado há cerca de 2 anos atrás. Foi um momento onde tomei essa decisão de morar um tempo fora do Brasil e calhou de acontecer justamente durante essa epidemia. Então, nós viemos, eu, minha esposa e minha filha, viemos para cá no fevereiro, começo de fevereiro. Então já estamos aqui há 50 dias. E daqui a gente está acompanhando todo esse transcorrer, essa epidemia, essa pandemia atualmente, que está acontecendo no mundo todo. E também por aqui. Aqui está num momento diferente. Ah, ainda, ainda não está tão disseminado, mas os casos estão aumentando, como em todo o mundo. Eu acabei de ver que já existem 245 mil casos no mundo todo. E é interessante que a doença passa por diversas fases, e eu quero falar um pouquinho isso com vocês, epidemiologicamente falando e medicamente falando. Então, bom dia a todos. Quem que nós temos aqui? A Fabiana, a Denise, um monte de gente. Gislaine entrando, bom dia, Gislaine. Aqui, Jaqueline. Ei, Jaque, tudo bom? A Espanha está também no momento delicado, hein? Mas a gente que está em países que são menores e a população com um nível cultural um pouco mais avançado, fica mais fácil para o governo tomar medidas. Eu estou fazendo um curso aqui na Nova Zelândia e tem um aluno, chegou ontem, um aluno sul-coreano. E aí o professor perguntou para ele a respeito de pichação, sabe? Pichação, se é arte ou se é vandalismo, né? E o assunto foi sobre isso, quando é arte, quando é vandalismo, enfim. Em determinado momento, o professor perguntou para ele: e aí, como é que é a pichação em Seul, capital da Coreia do Sul? Ele falou: não tem. E o professor perguntou: por quê? Porque é proibido. Que lógica, né? Então, eu falei ontem um pouco a respeito do individualismo e falei a respeito da doença também, trazendo um novo conceito, que é a questão daquilo que é o bem para todos. O individualismo versus o pensamento grupal, pensamento universal, o todo, as pessoas e o eu, né? Então, como é que o eu fica diante do todo? E, e nós temos muitas mudanças a caminho. Que bom ter todos vocês aqui comigo hoje. Aí eu não me sinto também sozinho, estou perto de vocês. E muito boa tarde, então, para vocês aí, né? E aqui já é sábado. Eu estou falando baixinho porque as minhas meninas estão dormindo. Muito bem. Então, eu queria também abrir um espaço depois para tirar algumas dúvidas, mas peço a vocês para me mandarem essas dúvidas. Pode ser no transcorrer. Amanhã eu não vou fazer tão cedo, eu vou fazer com 1 hora a mais, mas porque aqui é domingo. Então, manda as dúvidas, as perguntas por escrito. Bom dia, Maria Aparecida, todo mundo aí, a Célia, Ana Maria, Éder, pessoal todo entrando, que bom. Então eu quero estar junto com vocês, desenvolvendo, não vim aqui para ensinar, né? Acho até porque todos nós estamos aprendendo junto com a doença e nós estamos
aprendendo e vamos aprender muita coisa, né? Tá? Então, a doença, segue determinados padrões. O fato de ter acontecido na China, final de dezembro, janeiro, se pôde observar e ter comportamentos do vírus e da doença. Primeiro que a doença acontece no momento em que a humanidade também, eu não falei isso depois, mas entra em uso de algumas frequências, né? No caso, o 5G, que já existe na China, e na verdade eles fizeram uma composição lá, mas já existe, tem uma outra aluna chinesa que deu essa informação para a gente. Bom, eu não sei o quanto que isso também causa em termos de vibração a nível mundial, mas o 5G foi proibido em alguns países na Europa, a telefonia 5G, na Suíça, na Holanda, em vários lugares, porque se viu que quando as antenas, a vibração matava pássaros. Sei lá, né? Eu não sou entendido nessa área do conhecimento, mas sei que tudo está interligado. O mundo inteiro está interligado, as coisas estão interligadas, a natureza está interligada, né? E toda forma de agressão que nós temos da natureza, ah, nós vamos poder ah, nós vamos poder ter as consequências. Tudo tem ação e reação, né? Então, a doença, eu estou vendo que está expandindo bastante no Brasil. Acabei de ver que o governador de São Paulo decretou estado de calamidade. Isso também tem uma função de poder lidar com verbas e também você poder ter algumas atuações mais rápidas, contratar pessoas, vai ser necessário contratar pessoas a nível a nível de saúde, né? Desde enfermagem, técnico de enfermagem, hospital fazer um hospital funcionar, a recepção, cozinha, tem uma série de coisas. Então, muita gente está ficando em casa, mas os profissionais de saúde estão ativos, não pode ficar em casa. Os hospitais, as farmácias não podem fechar, os hospitais não podem fechar, então existem medidas que devem ser feitas para se evitar o contato. Então, o vírus, ele vai, como que ele é transmitido? Através de gotículas, que a pessoa espirra ou tosse, gotículas que se depositam em superfície ou em outras pessoas. E quando essas gotículas entrem para dentro, quando a gente passa a mão e põe na boca, no rosto, em algum lugar, o vírus pode entrar via nasal, via ocular também, tá? E via bucal. Então, mudanças de hábito. O primeiro ponto são mudanças de hábito, né? Mas antes de entrar nas mudanças, eu quero falar alguma coisa a respeito das fases epidemiológicas. Então, as fases epidemiológicas são 4 fases. A primeira fase é quando você tem um caso diagnosticado, fazer uma contenção. Essa pessoa ela entra em isolamento no hospital, na casa dela, ela entra em isolamento de toda forma de contato, todo mundo que tem contato com ela tem que ser paramentado, protegido, e aquilo lá tem que ser jogado fora, porque pode estar contaminando. A segunda fase é a contenção alargada, ou seja, você vai conter, foi o que aconteceu na China, eles fizeram uma contenção de uma cidade, de uma região. Então, conter os acessos, começa a se fechar. A terceira fase, que é a fase que está no Brasil, é a fase de mitigação. É onde as pessoas têm que ficar em casa, evitar toda forma de contato. Por quê? Porque você estando no período aquele período que varia de 1 a 14 dias, embora tenha casos descritos de 15, de 20 dias, o período de incubação, a pessoa está transmitindo e ela não sabe. Você faz o teste no período de incubação e o teste vem negativo. Então,
é complicado. O fato de você ter um teste negativo não significa que você não está disseminando o vírus para as pessoas queridas, para as pessoas que você convive, né? Então, semana passada, uma paciente minha, o marido dela teve contato com uma pessoa infectada e falei, então, eu sugiro, além de todas as medidas, vocês dormirem em quarto separado, se isso é possível. Ah, sim, então, por que não? É conversar com as pessoas. Ah, você vai sair? Sim, leva o frasquinho de álcool. Você vai pegar em uma maçaneta, num botão de elevador, qualquer coisa. Então, as precauções estão sendo tomadas e isso é próprio de cada um. Agora, as fases, vamos dizer assim, pelos ministros de saúde, pelos governos que estão tomando essas atitudes, elas estão acertadas. Tem muita gente que fala, a doença mata pouco. Sim, mas está se estimando que 20% dos casos são graves, que precisam de internação hospitalar, né? É, aqui na região onde eu estou, na Nova Zelândia, região de Tauranga, chamada Bay of Plenty, que é Baía da Fartura, da Plenitude, tem 10 respiradores no hospital local. É uma cidade de 100 mil habitantes. A cidade tem um porto importante. Então, não vai ter respirador para todo mundo. Tanto assim que a China acabou de fechar o último hospital que eles tinham construído especialmente para conter os casos. Estão em tratamento ainda alguns casos, mas eles fizeram a doação de 800 respiradores para a Itália. A Itália já passou o número de mortos da China ontem. E há pense que há um tempo para essas notificações, esses casos que estão sendo contados. Então, essa fase de condição está certa, pessoal. É para tomar todo o cuidado. Não pense assim, não vai me pegar. A questão não é nem isso. A questão é você fazer parte do todo. E nós vamos abrir mão daquilo que nós temos de muito precioso, que é a nossa individualidade. É isso que está em xeque, né? O direito de ir e vir, né? Fazer o que eu quiser da minha vida. Não é assim. Desde que isso não afete o todo ou o meu próximo. E aí, esse período de reclusão em casa, o que fazer, né? Então, esse é um dos motivos que eu comecei a fazer essas lives, para poder conversar com vocês e, e trocar ideias, né? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo nesse tempo em casa? Né? Tem gente que tem televisão, mas aí você fica o tempo todo sujeito a notícias bombásticas e nada muito interessante. Então, o que fazer dentro de casa? Eu queria que vocês postassem para mim. O que vocês estão fazendo? Escreve para mim, né? O que vocês estão fazendo? Estão lendo? Estão jogando, brincando? Uma pergunta aqui: gestantes fazem parte do grupo de risco? Olha, o Josi, Josiane, gestantes sim fazem parte, porque elas têm um sistema imunológico muito particular. Então, o sistema imunológico de uma gestante, ele está adaptado para não colocar o feto para fora. Então, ela tem um maior risco sim, tá? Mas não há, por enquanto, confirmação de transmitibilidade, ou seja pelo leite, seja durante, se a mãe foi infectada. Então, não é uma preocupação. Deixa eu ver, o pessoal está fazendo. Cozinhando, né? A Maria Aparecida, trabalhando em casa e lendo. Que bom. Trabalhando e tentando controlar a mente. Pois é, Cláudia. Controlar a mente é meio difícil. A gente não controla a mente, né? Porque a mente controla a gente. Então, lutar e brigar contra as ideias é meio complicado. Aqui, tô lendo, cozinhando, jogando com a família, rezando muito. Pois é, Liz. A oração está surgindo agora como um fenômeno mundial, né? Até o Donald Trump decretou um dia de oração nos Estados Unidos. E procurando essas atividades.
A Lúcia, estou organizando armários e também meus livros. Pois é, eu acho que é um período preciosíssimo. Quantos livros você tem comprado que você não leu? Né? Quantos livros você já deixou de ler? E, e é isso. Então, aproveita esse momento, coloca na sua mente pensamentos positivos, ideias criativas. É um período que você tem para isso, em vez de ficar pensando no futuro, em mal, em coisa que vai acontecer, né? A ansiedade a mil pelo que ainda pode acontecer. Tudo pode acontecer sempre. A gente que não fica muito ciente daquilo que pode acontecer, mas tudo pode acontecer sempre. Então, nessa fase de mitigação, onde as pessoas estão sendo convidadas a ficar em casa, é quebra de hábitos, é quebra da lógica, quebra de pressuposto, de paradigmas, né? Aí, lá, descansando, orando, cuidando da casa, curtindo a família, brincando com o filho, é isso, e trabalhando, né? E eu também tenho feito alguns atendimentos online, algumas pessoas do Brasil têm me procurado, eu tenho visto esse momento delicado e quero dizer mais uma vez que eu estou disponível, tá? Para quem está precisando de um contato online. E também estou programando, não sei se vocês viram, eu até postei lá no Facebook, uma aula, quinta-feira que vem à noite, uma aula especial, onde eu vou trazer alguns aspectos da doença para as nossas vidas, tá? Fica para essa aula especial, ela não vai ser divulgada nem no Instagram e nem no Facebook, ela vai correr pelo YouTube, e aí é necessário uma inscrição, tá? Então, aguardo a inscrição de vocês lá para quinta-feira à noite. E até lá a gente vai conversando aqui aos poucos, vamos conversando dia a dia. Como eu disse, amanhã vai ser sábado aí no Brasil, aqui domingo. Vai acontecer um pouco mais tarde, mas eu publico depois, mais no meio da tarde, mais no meio pro final da tarde, tá? Deixa eu ver o que mais as pessoas estão fazendo aqui. Tentando meditar no final do dia também. Eu tenho muitas matérias de estudo e livros para ler. Pois é, quanta coisa, né, a gente tem para ler. E a gente acaba, às vezes, se distraindo e não faz uma aplicação de rotina mesmo para ler. Sugiro fazer uma, uma rotina de leitura, viu, para nutrir sua mente. Aqui, limpeza, Ana Cláudia. E cuidando da higiene pessoal. Muito importante, né? Muito importante mesmo, cuidar, porque a prevenção é de cada um. Então, consciência daquilo que a gente toca, daquilo que a gente pega na mão. E por que lavar a mão? Porque se eu toquei em algo que tem o vírus, eu lavando a mão, eu anulo isso, né? Mas veja, uma pessoa chega, vai trabalhar na sua casa, ela vem da rua, ela pega o ônibus, ela pegou uma maçaneta e ela abriu a porta da sua casa, ali, isso vai precisar ser limpo depois. São detalhes, né? Tanta coisa para pensar, mas eu vou continuar aberto e disponível para vocês, para as perguntas. Manda as perguntas, tá? E quero agradecer de vocês já terem vindo aí e participado, trazido a contribuição de vocês. Amanhã eu volto aqui com mais novidades. Um abraço para todos vocês e uma boa sexta-feira.